Olá, Coruja! Beleza com você? Vídeo de hoje, uma das histórias mais polêmicas do futebol brasileiro. Quem é o verdadeiro campeão de 1987, Flamengo ou Sport? Outra polêmica. Quem é o primeiro pentacampeão brasileiro e dono da Taça das Bolinhas, Flamengo ou São Paulo? Mais uma polêmica. Na última década, a CBF unificou os títulos da Taça Brasil e do Roberto Gomes Pedrosa como brasileiro. E de uma noite para outra, o Palmeiras e o Santos, por exemplo, viraram octacampeões brasileiros. Todas essas histórias você irá conferir neste vídeo, mas antes disso, deixa eu te deixar um recadinho. Aqui em cima tem o meu livro chamado O Penta Ficou para Depois, onde eu analiso toda a Copa do Mundo de 98 para você conhecer a importância desse torneio na história das edições da Copa e também o mistério do Ronaldo na final contra a França, que virou uma CPI no Congresso Brasileiro, a CPI da Nike, onde o Eurico Miranda ajudou a CBF a transformar tudo em pizza. Então, se você quiser adquirir o livro, conhecer todas essas histórias que está imperdível, você clica aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem o link da Amazon para você apertar e ser redirecionado e adquirir o livro, beleza? Mas antes, sem mais delongas, vamos conferir esse vídeo, então já se inscreva aqui no canal se você ainda não está inscrito, aperte o like e bora lá para todas essas histórias. Uma das características históricas do Campeonato Brasileiro foi a falta de padronização no sistema de disputa, nas regras e nos números de participantes. Não era essa belezinha tranquila de entender que temos desde 2003, quando adotaram os pontos corridos. Em 79, por exemplo, houve 94 participantes. No campeonato de 1986, foram nada menos que 80 clubes na disputa. A CBF resolveu juntar as taças de ouro, prata e bronze, respectivamente Série A, B e C, em uma única competição. E a própria CBF determinou que em 1987 o campeonato seria reduzido para 24 clubes, definidos pelas posições na segunda fase do torneio no ano anterior. Seria simples se os problemas não começassem ainda no campeonato de 1986. No final da primeira fase, o Joinville pediu os pontos do empate em 1-1 com o Sergipe, alegando que um jogador do adversário foi pego no exame antidoping. O CND, Conselho Nacional de Desportos, contrariou a CBF e determinou que os catarinenses tinham a vitória. A decisão, porém, tiraria da segunda fase o Vasco, que passaria a ter uma pontuação menor que o Joinville. O Gigante da Colina entrou na justiça para retirar esses 2 pontos concedidos ao time catarinense. A CBF fez uma manobra para classificar os 2 times, tirando a Portuguesa, a mesma que sofreu a confusão do rebaixamento da Série A de 2013. Os clubes paulistas apoiaram a Portuguesa e ameaçaram abandonar a competição. A CBF, então, para agradar a todos, tornou os 3 clubes classificados. E pior, sob influência do chefe da Casa Civil, o pernambucano Marco Maciel, foram abertas mais 3 vagas na segunda fase por questões de facilidade de tabela, o que beneficiou Náutico, Santa Cruz e Sobradinho de Brasília. A falta de autoridade da CBF para impor suas decisões era decorrência da sua grande confusão administrativa desde a eleição à presidência da entidade no início de 1986. Nabia Bichedi e Medrado Dias eram os candidatos e havia expectativa de empate. Se isso ocorresse, Dias seria eleito pelo critério de idade. Assim, momentos antes da votação, Nabia inverteu a chapa com seu vice Octávio Pinto Guimarães, mais velho que o concorrente. Guimarães venceu por 1 voto e assumiu a presidência da CBF. Esperava-se que Guimarães fosse presidente apenas formalmente, pois o combinado seria o comando do Nabi. Mas isso não ocorreu e o presidente eleito resolveu fazer valer seu poder, o que desagradou o vice, que começou a boicotá-lo. O poder da CBF foi se deteriorando rapidamente. A derrota para Estados Unidos na concorrência para sediar a Copa de 1994 e a situação financeira da entidade agravava ainda mais a situação da CBF. Enquanto isso, os times já se organizavam para fazer valer seus interesses. Em abril, Flamengo e São Paulo se negaram a ceder seus jogadores para uma excursão da seleção brasileira à Europa e tiveram respaldo do CND. Márcio Braga, presidente do Flamengo na época, saiu da reunião que anulou a convocação da seleção, dizendo que
é o fim do autoritarismo no futebol brasileiro. Em junho de 1987, Octávio Pinto Guimarães anunciou: a CBF não tem condições de organizar o Campeonato Brasileiro deste ano. A loteria esportiva, que financiava as viagens dos clubes, estavam caindo em credibilidade. Consequentemente, menos grana entrando, portanto, o motivo declarado da CBF era a falta de dinheiro para arcar com as viagens e outras despesas da competição. Os clubes resolveram tomar as rédeas da situação. O presidente do São Paulo, Carlos Aidar, conta que ligou para Nabi e perguntou se era sério a não realização do torneio. Nabi então respondeu que sim e deu a bênção para os clubes organizarem o campeonato se quisessem. O poder do futebol brasileiro ficou na rua dando pistas, sem ninguém no comando. E o presidente são paulino propõe aos outros 3 grandes clubes de São Paulo, aos 4 do Rio de Janeiro, ao Grêmio e Inter, ao Atlético Mineiro e Cruzeiro e o Bahia, uma reunião para se organizarem e fundarem o que a imprensa chamou de Clube dos 13, com Aidar sendo o presidente dessa união. A única exigência da CBF para oficializar a Copa União era chamar mais 3 clubes de outros estados. E assim, os campeões estaduais de 86 e 87, Santa Cruz e Goiás, e o Curitiba, campeão estadual de 86, foram convidados para, fechando em 16 times, o número de participantes do torneio de 87. Corujas, deixo aqui a pergunta: quais são os seus conceitos de elite e de massa? O campeonato era taxado de elite porque são times com grana, mas ao mesmo tempo o campeonato era noticiado como de massa, pois mais de 90% dos torcedores de clubes no Brasil estavam representados nesse torneio. O principal atrativo da Copa União era ver confronto entre os clubes de grande torcida, pois existia a necessidade de priorizar os times que viabilizassem financeiramente a competição que estava falida, ou seja, que não iria acontecer se não fosse esse movimento. Por isso, não houve critérios técnicos para a definição dos participantes. Guarani e América do Rio de Janeiro, pela ordem, vice-campeão e semifinalista no ano anterior, não foram convidados. Aliás, o regulamento do campeonato de 1986 previa que os clubes eliminados na primeira fase estavam automaticamente rebaixados, sem possibilidade de disputarem o título do ano seguinte, da competição que a CBF disse que não iria fazer, mas além disso, também seriam rebaixados em 86, os 2 últimos colocados de cada grupo da segunda fase. E aí, corujas, o Sport foi o penúltimo do seu grupo nessa segunda fase, portanto, estaria disputando a segunda divisão se tivesse o campeonato normal da CBF de 87. Enfim, a Copa União estava pronta no papel, mesmo sem o seu critério técnico, e os clubes foram atrás dos patrocinadores. Conseguiram um acordo inédito com a Globo, costurada pelo principal jornalista esportivo da época, o saudoso botafoguense Armando Nogueira. A emissora, portanto, bancou a competição. Mas olha, corujas, que loucura! Havia um temor dos clubes pelos jogos ao vivo. Era um tabu na época, os dirigentes achavam que se passasse na TV no mesmo horário do jogo, afastaria o público do estádio. Foi um sucesso tremendo, que até hoje a Copa União está dentre os top 3 dos maiores médias de públicos do Campeonato Brasileiro. A Copa União também estreou o 2º álbum de figurinhas da editora Abril, somente tinha acontecido na edição de 1977. Até hoje, esse álbum de 87 é o mais vendido da história do futebol brasileiro, com mais de 480 mil exemplares. Os jogadores receberam direito de imagens, algo que não tinha, os clubes tiveram suas marcas registradas e conseguiram o maior patrocínio para a competição, a Coca-Cola. A Coca-Cola comprou o futebol brasileiro. O executivo da empresa no Brasil, Jorge Gigante, deve ter usado essas palavras para apresentar na convenção anual da marca o grande case de patrocínio. 17,5 milhões de dólares foi o acordo para estampar a logotipo da marca nas camisas de todos os clubes que não tivessem patrocinadores. Apenas Flamengo, Palmeiras e Corinthians tinham contratos a cumprir. Um caso super curioso e engraçado acontece no dia de assinar o contrato com o Clube dos 13. Houve um problema levantado pelo presidente do Grêmio, Paulo Odoni. Ele afirmou:
Me desculpem, mas se eu assinar isso, eu sou chutado para fora do Grêmio, sou demitido pelo conselho. Não posso estampar a Coca-Cola na minha camisa, pois a marca é da cor vermelha. Geral ficou apreensivo, pois é loucura imaginar que a Coca-Cola, que é mundialmente conhecida com sua cor vermelha, ia se subjugar perante a exigência do gremista. Jorge Gigante, para não melar o acordo, aceitou a exigência do gremista e se fez de sonso para os seus patrões. Assim, a Coca-Cola chegou de preto e branco no sul do país. Depois, o Botafogo também estampou em preto e branco, o Curitiba em verde e branco, e foi um sucesso. Os times que estavam de fora tinham a clara noção, juntamente com a imprensa, que a Copa União era o campeonato nacional de 87 e começaram a reclamar. Não dá para aceitar um campeonato brasileiro em que os clubes grandes viram a mesa só porque não querem dividir o torneio com ninguém, bradou na época Homero Lacerda, diretor de futebol do esporte e presidente do clube. A CBF então percebe a bobeada que tinha feito e fica com medo de perder o controle do futebol brasileiro. Por esse pavor, a CBF começa a agir contra o Clube dos 13, dizendo que a Copa União é pirata, é ilegal e que vai punir os clubes taxados como rebelde. Além disso, ela arrumou o apoio do SBT e conseguiu também 16 clubes: Guarani, Criciúma, Joinville, América do Rio, Inter de Limeira, Portuguesa, Atlético Paranaense, Rio Branco, Bangu, 13, Ceará, CSA, Náutico, Atlético Goianiense, Sport e Vitória, para organizar um campeonato paralelo e taxa a Copa União de módulo verde e sua própria competição de módulo amarelo. Além disso, ela cria uma regra que os 2 melhores de cada módulo deveriam se enfrentar para definir o campeão nacional. O Clube dos 13 resolveu ceder disputar esse cruzamento somente caso este quadrangular decidisse apenas as 2 vagas na Libertadores. A CBF cria uma reunião de surpresa numa sexta-feira de noite, dificultando os presidentes dos clubes que não são cariocas a comparecer e exige a presença de pelo menos um integrante do Clube dos 13 para assinar um regulamento. E Eurico é o escolhido para ir representar os 13. Quando Eurico Miranda sai da reunião, é perguntado pelo repórter: esse quadrangular não pode ser encarado como uma decisão para saber quem é o campeão brasileiro na verdade? Ele responde: não, porque está claro que terá o campeão brasileiro do módulo amarelo e do módulo verde. Só que quando o regulamento é publicado oficialmente, estava lá com a assinatura do Eurico que o Campeonato Brasileiro seria quem vencesse a partida final deste cruzamento, ou seja, não se limitaria apenas para decidir as vagas da Libertadores. Os outros presidentes, quando souberam dessa traição do Eurico, ficaram malucos. O dirigente vascaíno tentou se defender, dizendo que se não assinasse, era capaz de a Copa União ser interrompida e não ter continuação. O que fazer agora que o Eurico assinou esse papel? O Clube dos 13 se reuniram e aprovaram que quem vencesse o módulo verde, a Copa na União, não jogaria esse cruzamento com o módulo amarelo. Os 2 campeonatos tiveram o mesmo regulamento sobre a forma de disputa, embora fossem totalmente independentes. Eram 16 times divididos em 2 grupos de 8. No primeiro turno, os times jogam entre si e no segundo, os grupos se cruzam. Os 2 torneios iniciaram e não se falava em cruzamento. Para a mídia, para a imprensa, o título brasileiro seria decidido na Copa União. O Flamengo estreia o campeonato demitindo o técnico Antônio Lopes após uma derrota para o São Paulo por 2-0 e assume o técnico Carlinhos, um prata da casa do rubro-negro. O time era composto pelo goleiro Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho, Leonardo, Andrade, Ailton, Zico, Renato Gaúcho, Bebeto e Zinho. O Flamengo se ajustou ao longo da competição e conquistou o torneio ao surpreender o invicto Atlético Mineiro de Tele Santana na semifinal e ao bater o Internacional na decisão. O Brasil inteiro tinha parado para ver na TV, no dia 13 de dezembro de 87, o Flamengo decidir a final da Copa União contra o Colorado. Os placares do Maracanã, a transmissão da Globo e jornais espalhados pelo Brasil anunciavam o Flamengo tetracampeão brasileiro,
80, 82, 83 e 87. Enquanto isso, o módulo amarelo teve problemas. O América do Rio, que tinha terminado em quarto no ano de 86, boicotou o módulo amarelo e de fato não jogou uma partida sequer, perdeu de WO para todos. O jornalista Trajano determina esse ano de 87 como o início do fim da época grandiosa do América, pois após um ano sem jogar e receber dinheiro, o clube foi ladeira abaixo. A final desse módulo foi decidida em uma disputa de pênalti que não terminou. Guarani e Sport, que jogaram no mesmo dia que Flamengo e Internacional, dividiram o título após empate em 11-11 na disputa de pênaltis. E foi assim que acabou essa final da CBF. Em 1988, veio os tribunais. Você acha que o Flamengo é campeão brasileiro? A CBF decide que não na sua assembleia. Ela impôs seu regulamento e queria o quadrangular final que tinha assinado pelo Eurico Miranda, traindo o Clube dos 13. Mas como ter dois vencedores do módulo amarelo se a CBF queria o cruzamento com o módulo verde? Quem seria o primeiro para enfrentar o Internacional e o vice para enfrentar o Flamengo? Os jornais Diário de Pernambuco e Jornal do Comércio informam que no dia 22 de janeiro de 1988, o Guarani abriu mão do título do módulo amarelo. Os paulistas diziam que a CBF tinha inventado algo que não estava no regulamento e declara o Sport campeão por causa da melhor campanha do clube pernambucano. O Flamengo e o Internacional receberam aplausos do grupo político do Clube dos 13 por manterem a palavra decidida na Assembleia e não foram jogar o cruzamento contra os times do campeonato da CBF. Assim, perderam por WO e foi decidido que Sport e Guarani se enfrentariam duas vezes para definir quem seria o campeão deste cruzamento. Após o empate em 1-1 no estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, o jogo da Ilha do Retiro foi no dia 7 de fevereiro de 88, transmitido ao vivo para todo o Brasil pelo SBT. O único gol da partida foi feita por Marco Antônio, decretando o Sport campeão de 87. Guarani e Sport representaram o Brasil na Copa Libertadores e foram oficializados pela CBF como campeão e vice do país em 87. O Conselho Nacional de Desportos tinha outra visão e deu o título ao Flamengo. Não demorou nadinha para o Clube dos 13 se aliar à CBF e o movimento não teve continuidade. Perdemos a chance de termos uma Liga Nacional de Clubes e de não sermos submissos da CBF. A CBF volta a organizar o Campeonato Brasileiro em 88 e mantém o nome Copa União que foi dado pelos rivais. E como curiosidade, para definir os 24 participantes da Copa União de 88, a Confederação definiu que seriam todos os participantes do módulo verde e os 8 primeiros do módulo amarelo. A exceção foi o América, que ficou com a vaga do Internacional de São Paulo pela confusão do ano anterior. 87 ainda foi bastante discutido por causa da Taça das Bolinhas, o troféu destinado ao primeiro pentacampeão. O troféu foi erguido por Júnior quando o Flamengo conquistou o seu 5º título em 92, mas a taça logo desapareceu. Sabe por quê, Coruja? Porque a CBF não podia entregar ao Flamengo, pois se assim fizesse, estaria descumprindo uma ação judicial que não considerava o Flamengo campeão de 87. Dessa maneira, essa taça ficou confiscada pela Caixa Federal. Em 2007, o São Paulo se tornou pentacampeão, exigiu a taça para si e a polêmica retorna. E ela continua em 2010, quando a CBF unifica os títulos da Taça do Brasil e do Robertão como sendo do Campeonato Brasileiro. Sem dúvidas que haverá uma discussão sem fim sobre quem é o campeão de 87. Seria simples admitir que houve duas competições organizadas por instituições diferentes, portanto teriam tido 2 campeões do Brasil. O Sport, campeão do módulo amarelo, reconhecido pela CBF e pela Justiça Comum nos tribunais, e o Flamengo, campeão do módulo verde, o torneio que o Brasil inteiro acompanhou pela TV e a grande imprensa, e organizado pelos próprios clubes após a CBF dizer que estava falida. E não seria uma novidade ter 2 campeões no mesmo ano. Nessa nova conta que somou os títulos do Campeonato Brasileiro iniciado em 71, conquistado pelo Galo, com os títulos da Taça Brasil, que ocorreu de 59 até 68,
e do Robertão, que ocorreu de 67 até 70. Nesse novo esquema, o Palmeiras é considerado bicampeão nacional de 67 por ter vencido a Taça Brasil e o Robertão do mesmo ano. Em 68, o Santos vence o Robertão e o Botafogo vence a Taça Brasil. Cruz, é óbvio que essas histórias serão eternamente discussões das mesas de bar, mas também será discussão aqui nos comentários, porque eu quero ouvir a sua opinião. Quem é o verdadeiro campeão de 87? Ou pode ser os dois? Ou o que você acha da Taça das Bolinhas? Quem é o primeiro pentacampeão? O que você achou da unificação de todos os títulos nacionais? Então escreva aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, apertar o like e compartilhar com todos os seus amigos para eles entenderem passo a passo dessa história tão polêmica de 87. E eu te vejo num próximo vídeo. Abraços!